Mercoagro Talks 2026. Eu recebo aqui nos estúdios de podcast da Mercoagro, Paulo Pons e Jorge Santin, do grupo PH2, que traz um conjunto de soluções. Muito bem-vindo, Santin, bem-vindo, Paulo. Me fala um pouco primeiro, Paulo, do que é o PH2 Participações. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Pante, por essa oportunidade de nós estarmos apresentando a nossa empresa e levando ao nosso público, né, o que a gente veio trazer de melhorias e inovação para esse mercado do agro. Me fala o que é cada empresa e que soluções ela traz. Bom, o Grupo PH2 ele foi formado agora fazem 4 anos, né? Então ele veio compilando todas as nossas ações de 33 anos de mercado, né? Então começou com a Cleantech, com a base sobre higienização industrial, a higienização e a segurança dos alimentos é o nosso negócio, né? Que é a base de tudo, né? A segurança do que se produz dentro de uma agroindústria, através justamente pelo controle microbiológico e eliminação de patógenos que acabam contaminando e desqualificando um pouco, né, o resto do processo final. E a Cleantech, ela tem uma expertise muito grande dentro desse segmento, que são 33 anos atuando ainda dentro dele. A Engenutri é uma empresa que o Jorge é o nosso diretor, ele que cuida dessa parte, né? Jorginho. Boa tarde a todos. Então, a Engenutri ela tem as soluções feed, food e agro, onde na feed a gente trabalha um pouco voltado com a sanidade animal, tratar antes de ter o problema, não tratar depois. Na parte agro a gente foca muito na questão da agricultura regenerativa e na parte feed, a gente trabalha muito focado na extensão do shelf life dos produtos alimentícios. Soluções impactantes para a indústria, né? Não basta tu ter só produtos, tem que ter realmente soluções. Soluções, tá certo. Tecpon? A Tecpon é nossa parceira, né? Dá 33 anos. Tudo começou com a Tecpon, junto com a Cleantech. A Tecpon é que desenvolve, né, através de um rigoroso sistema de P&D de qualidade, toda a linha de produtos nossos para a parte de higienização industrial, né? Tanto detergente como saneantes, sempre buscando o que tem de melhor e de mais inovação no mercado para poder atender a grande exigência que esse mercado é submetido, né? A gente está falando de produtos, né, produzidos, abatidos, processados aqui, que vão para mais de 150 países. Exatamente. Então tem um nível de exigência, normativas internacionais, que vão desde a parte de higienização do frigorífico, né? Exatamente. A complexidade ela é extrema, né? No processo de produção e no processo de higienização não deixa de ser. Eu sempre mexo, claro, guardando as respectivas diferenças, né? Hoje um frigorífico ele é submetido a um processo de higiene muito mais complexo que um hospital, por exemplo, né? As exigências de mercado para nos colocar dentro do patamar mundial faz com que o produto brasileiro tenha a performance e tenha o resultado que possa atender e atende os maiores players do mundo, né, de produção de proteína animal. E isso a Cleantech está parceira há muitos anos, né? Hoje atendemos mais de 400 plantas no Brasil, Chile e Argentina, que nos deixa dentro do mercado sempre buscando, inovando e trazendo o que se pode agregar de mais atento à demanda. Porque assim, não só é a parte de higiene, a gente briga muito com as próprias legislações, né, de cada mercado, do que cada mercado exige para que seja cumprido, né? E a gente consegue atender a todos aí sem problema nenhum. A agroindústria brasileira ela foi forjada por demandas e exigências. Sim. Que levou, né, de uma certa forma, a um nível de excelência, por isso tantos mercados abertos. E aí a gente está falando de Argentina, de mercado halal, você fala de mercado kosher. Inclusive, todos os produtos nossos são halal, né? Eles são certificados halal. Para o mercado, isso é o consumidor islâmico exige, né, todo esse processo tenha o halal. Aí você fala de mercado Ásia, do mercado japonês altamente sofisticado, de Europa, com uma série de exigências, tudo isso passa pelo processo. Passa pelo processo.
processo. E a gente consegue entregar, né? Desde o grão, a gente tem soluções aí, como o Jorge falou, desde o grão, né? Que é a parte da Engenutri Agro, implementando junto, como eu estava conversando sobre as empresas, com a Norofert. A Norofert é uma joint venture, né, entre a PH2 e uma empresa da Romênia, que é a Norofert Romênia, que já está também no mercado americano. Então hoje a gente atende o mercado da Romênia, o mercado europeu, o mercado americano, com inovações e produtos produzidos pela Engenutri, que o Jorge, o produto nosso aí para... Hoje a gente consegue elevar um nível de sustentabilidade na agricultura com produtos brasileiros tendo melhor performance que produtos internacionais, o que até então nós sempre ia buscar lá fora. E hoje a gente consegue levar tecnologias que lá fora não tem ainda, com resultados e com custo acessível ao mercado. A gente está falando de um momento onde a pressão sobre fertilizantes a cada movimento da geopolítica, né, já teve Ucrânia com um fornecedor, Rússia com fornecedor de fertilizante, e isso, né, coloca muito em risco a produção brasileira. Então nós temos soluções nacionais e ainda com apelo da sustentabilidade. Com apelo da sustentabilidade. Hoje a gente consegue ter uma assertividade nas caudas de pulverização agrícola, reduzindo aí em torno de 95% as perdas com as nossas soluções. Então, sendo bem assertivo com custo adequado. Hoje, precisão, né? Tudo, tanto a agroindústria quanto o campo, trabalham assim nas casas depois da vírgula, né? Tudo muito preciso, né? Eu tenho que ajustar isso para que cada... É a competitividade de mercado que te exige colocar nisso, né? Hoje nós temos que produzir mais com menos. Não tem outra maneira. É verticalizar a produção e gastar menos. Essa é a ordem do mercado. E é isso que chega para vocês como uma empresa que, né, um grupo que se propõe a ser parceiro, levar soluções, trabalhar junto? Qual que é você fala que são 30 anos de história, né? Nesse 30 anos a indústria evoluiu, né? A agroindústria brasileira evoluiu muito. Como é que foi essa caminhada junto? O que a gente sempre entendeu, né? Que os nossos parceiros têm que ser fortes. A gente tem que fazer com que os nossos produtos sejam sustentáveis. Tem muitos produtos que entregam o que tem que entregar, ok, beleza, tranquilo. A gente sempre tenta entregar e com isso ele tem um ganho secundário, vamos dizer, né? E isso é o que grande faz a diferença. Hoje o produto químico é até todo produto químico limpa, não existe produto químico ruim. Não existe, todos limpam. Um com mais percentual, outro com menos, mas todos limpam. Hoje o que a gente sempre fez? A gente tem um corpo técnico muito presente e muito grande. Hoje nós temos engenheiro de alimentos, engenheiro químico, tecnólogos, pessoas que vivem e convivem 24 horas dentro das plantas. Então a gente conhece o problema, onde nasce o problema, a solução que pode ser dada, e muitas vezes a solução que é dada é aplicada em função de algumas demandas que são mais importantes no momento. Mas a gente sempre consegue. Hoje o nosso trabalho, a gente vai lançar na feira agora, que eu acho que nós vamos ser inovador nisso, né? Nós temos um sistema de gestão de custos, falando na parte de custo, né? Gestão de custo, trazendo para a melhor linha possível o trabalho. Então hoje, com o nosso processo, com o nosso sistema que nós estamos levando para os clientes, e esses clientes nós estamos levando de graça, sem cobrar nada. Então os nossos parceiros não é a comprar só produto, ele compra uma consultoria, ele recebe uma assistência técnica de primeiro mundo. Tanto que a Clean Service, que é uma empresa de consultoria, a gente formou ela para atender empresas que não são nossas parceiras por contratos, mas abre-se, né, possibilidades de nós estarmos levando todo o conhecimento nosso usando produtos de outras empresas. Tá? Por quê? Porque a gente visa o resultado final. O Brasil tem que ser forte. Nós temos que acreditar que a nossa cultura... Está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo igual. Então a gente tem que... O frigorífico tem que ser forte, o campo tem que ser forte, porque é o que nós dependemos. Então eu sempre falo assim que nós temos que ter soluções que vão muito além do que o produto. Entregar um produto na porta de um cliente e virar as costas e ir embora, nós não fizemos isso. Aproveitando esse gancho de ter um produto diferenciado, por exemplo, no nosso portfólio nós temos um alcalinizante chamado N2O, onde a gente aplica pós apanho das aves para alcalinizar o ambiente e controlar a salmonela. Até então, o mercado frigorífico tinha essa solução somente a soda cáustica para fazer essa função.
onde é corrosiva, queimava funcionário, degradava equipamento. Então, quando o Sem Paulo falou problema isso do passivo ambiental. Passivo ambiental. Então, quando o Paulo fala de solução, é tu levar algo que faça a função, não agrida o meio ambiente, não queime o colaborador, mantenha a estrutura do cliente e resolva o problema. Então, vai muito além de entregar um produto lá na porta do cliente. E reduzindo o custo, né? E baixando o custo. E baixando o custo. Salmonela é um problema que, desde que a agroindústria existe, a salmonela está caminhando junto, né? Então, encontrar soluções que vão além... Porque quando chega no abate, isso é um problema sério, né? Sério. Grave. Então, se eu conseguir controlar lá na cama desse aviário... A gente já começa esse trabalho com a nossa linha dos produtos biológicos, que é uma inovação no mercado, né? A gente vem trabalhando há bastante tempo com isso, que são produtos biológicos que são bacilos competitivos, né? Que eles acabam competindo com a salmonela na cama, tá? Isso melhora o bem-estar animal, conversão alimentar, redução do calo do pé, do calo do peito, problemas de enfermidades como cegueira das aves, bem-estar, que é tão Porque buscado, né? o que acontece? Quando a gente aplica um modulador biológico Engie Poultry no ambiente de produção das aves, tu acaba não só controlando a salmonela, mas controla outros patógenos que ali estão. Por exemplo, uma E. coli que causa sérios problemas às aves, bactérias que geram o gás amônia no ambiente de criação. Consequentemente, tu tem uma melhora total do índice de zootécnico. Aí tu ganha todos esses fatores que o Paulo falou, sem contar que tu entrega mais aves, porque reduz a mortalidade. E aí entra na questão, mais uma vez, o ROI que essa solução entrega para a integradora. Dentro das empresas, tudo é o retorno, né? Tudo é o retorno. Quanto se investiu, quanto Se eu paga. vou ter de retorno. É o produto que se paga. É aquele produto que tu usa e ele te paga para tu usar ele. Deixa eu entender um pouquinho assim, dentro da cadeia de produção, a gente já falou de grãos, a gente falou de tratamento de cama, a gente falou de biológicos, dentro da cadeia toda de produção, tem soluções ao longo de toda a cadeia? Tem soluções. Como diz o nosso slogan, a segurança do alimento é o nosso negócio. Então, a gente atua desde lá na produção agrícola até entregar o produto embalado. Então, a gente focou muito nisso, uma solução para cada ambiente de criação, porque hoje o mercado necessita muito disso. Porque o mercado já está enxergando que ele não tem que usar, por exemplo, quando a ave está doente, um antibiótico. Ele não quer deixar a ave ficar doente. Porque a partir do momento que ela fica doente, é consumir uma ração, ela perdeu o desempenho, ela vai ter um padrão desuniforme lá para o abate, vindo a questão da condena de carcaça, perdendo o padrão de corte. Então, tu tem que atuar desde lá de uma ração que tu faz para essa ave, para esse suíno, até a higienização e entregar no ambiente sem contaminação para se produzir o alimento. A gente condena é uma perda totalmente desnecessária, né? Porque eu consegui passar todo o processo de produção com sucesso, né? Eu consegui entregar essa ave e depois eu tenho uma condena, né? Uma perda de um produto pronto para o abate. É nesses ajustes que estão os ganhos. Né? Quer ver uma solução interessante que tu tem que tratar no campo a questão condena é o calo de pata e o calo de peito. Por que isso acontece? Muitas vezes está associado a uma cama de má qualidade. Por quê? Porque não tem um manejo adequado. Não tem o cuidador do frango lá para mexer a cama porque nós não temos mais mão de obra. Então, quando tu usa, um desafio, né? Quando tu usa um modulador que tu deixa essa cama mais fofa, sem cascão, consequentemente tu vai mexer menos a cama, é menos mão de obra que tu vai utilizar aí. Menos manejo. Porque nem é a questão tu substituir mão de obra. É usar menos. É usar menos porque tu não tem essa mão de obra. Então é nesse sentido que a gente sempre foca a trabalhar. E pés, né? Por incrível que pareça, né? O pé tem um valor de mercado tremendo, fantástico. Né? Quando a gente Cada vez vai ter mais. Se você pegar a Ásia, né? O consumo de pés de frango na China, por exemplo, é um snack de rua, né? Na China você se come pezinho de frango na rua, caminhando, né? Então, por isso eu tenho que ter um pé saudável, né? Alguém tá ouvindo e diz, mas o pé é super valioso no mercado, né? E agora retomamos. E calos é um problema, né? E agora retomamos com a Europa, né? E aí nós temos o peito sal, né? Que é o carro-chefe que vai para a Europa. Que não pode ter lesão. Então, tem que tratar antes. Não tem como tratar no frigorífico esse assunto. Tu tem que tratar no aviário. E isso é muito importante porque a gente retoma algumas coisas que tu vai vendo no agro nosso, né? Na parte de grãos, né? O Brasil agora está despertando para produtos biológicos. Biofertilizantes, produtos biológicos. No último ano, aumentou em 400% registros de biofertilizantes, ou seja, está iniciando um processo
A Europa já está usando, nós tivemos na Romênia há pouco tempo, acompanhando processos lá onde o pessoal está utilizando, inclusive o governo ele subsidia, ele paga um valor a mais para quem usa biológico, lógico. Né? E ele não tá ter a vendo o futuro. dependência do NPK, desse complexo, dessa origem, eu pego um período de guerra onde eu vou ter fertilizantes caros, né? Eu tenho que ter uma alternativa. Mas hoje não é só o problema, quando a gente fala em biológico, não é só a questão do adubo químico, NPK, ureia, enfim. Hoje a gente fala, por exemplo, assim, do nematóide. O nematóide hoje é um micro-organismo, vamos dizer solo, falando a grosso modo, ele causa um prejuízo só no Brasil de 10 bilhões. 10 bilhões, se tu não tratar ele. E quando tu entra com um nematicida químico, tu vai aplicar, ele vai agir, mas não vai zerar. Por quê? Porque a partir do momento que tu aplica o químico, ele fez a ação dele, acabou. Quando tu entra com um biológico para fazer a mesma função, a bactéria fica se desenvolvendo no solo. Então, consequentemente, eu tenho soldado ali trabalhando para mim a todo instante durante o período da cultura. Então, eu tenho um controle efetivo muito maior. Sem contar que não é químico, não é uma coisa agressiva que eu estou passando no ambiente. Durante o período e depois, né? Ele fica no solo se trabalhando. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E aí o que acontece? Isso nós levamos para a linha nossa do agro, né? Para a linha nossa do tratamento biológico, que o Jorge explicou, na cama tanto na criação de aves como na criação de suínos. Nos dois. Só para ter uma ideia, tem criadores que utilizam os nossos produtos, se eu te tapar teus olhos, Pande, e levar para dentro, te largar no meio de uma granja de suínos, e eu perguntar onde é que tu tá, não tem. Tu não vai dizer assim, eu tô no campo. Tu vai estar no meio de uma granja sem cheiro. Elimina todo o odor. Ainda hoje, nos períodos, além da questão do impacto na saúde, né, do bem-estar animal, você tem o bem-estar do trabalhador. Do trabalhador. Muita gente não quer trabalhar em granja de suíno por só eu que todo mundo relata, né? Os nossos parceiros aí relatam direto a relação de pai, quando eu trabalhava na granja que eu tinha que ir pro colégio, meu Deus, que sofrimento, porque impregna e não sai. E aí, pode até te contar um negócio, teve no Paraná, foi feito uma matéria pela, Caminhos do Campo. Caminhos do Campo, RPC. Né? Fez Caminhos do Campo e entrevistaram, né, um produtor usando a nossa linha de produto. Onde ele pegou e fez o relato deles, eu todos os dias da manhã levanto, tem ali a casinha nossa fora ali, eu boto a roupa para recorrer à granja, aí eu volto, tomo banho e vou tomar café com a minha esposa. Aí eu comecei a usar o modulador, depois usar o nosso produto, né? Depois de 30 dias. 30 né? dias. Quer dizer, 30, 40 dias, ele fez um teste com a esposa dele. Ele não mudou de roupa, com a roupa que ele saiu, percorreu toda a granja, veio, sentou para tomar chimarrão. Ela disse, tu não vai na granja? Sim, eu já fui. Já foi. Mas tu já tomou banho? Tu tá com a mesma roupa? Disse, não. Não impregnou. Não impregnou, não tem cheiro. Então, esses voláteis que ficam dentro da granja são... Vai tudo fora. E tu vai assim, o suíno tranquilo, deitado, de boa, sabe? Bem-estar animal também. Bem-estar fantástico, fantástico. E aí tu começa a ver, né, todos os benefícios. Reduz dermatite, reduz problema respiratório. Esse mesmo, as seringas, aquela de diarreia, ele secou a seringa e ele botou fora. Para você ter uma ideia, a creche, que é um grande problema hoje da suinocultura. Leitões é diarreia, né? Nós falamos aí em 43 dias de alojamento, a gente conseguiu aí ter um ganho de 5 kg de rações por animal a menos, mantendo o peso, quando usando o modulador, o Engipork. Em aves, por exemplo, de recria, que é alta genética, a gente mantivemos o mesmo peso das aves durante 120 dias de alojamento, com 4 gramas de ração a menos consumida. Isso é muito, né? Então, quando se faz conta disso, além de todo o bem-estar e a sanidade que se ganha, tem o número que volta em... E nós estamos falando aí, se não me engano, hoje é 23 milhões de aves abatidas por dia. Então, qualquer 1 centavo de diferença é muita diferença. No volume. Mercoagro, né? Participar do evento, em casa, aqui, a terra, né, da empresa, né, da PH2 Participações. É a hora de receber o cliente, de mostrar as novidades? Sempre, né? A gente está muito a par dos nossos clientes sempre, né? Mas a Mercoagro é um sucesso fantástico, né?
Mercoagro é a vitrine Brasil, mundo, América Latina, de todas as empresas terem a oportunidade de estar com uma feira dentro de casa, no volume que essa feira traz e esse mercado que ela acaba se propondo e levando todas as soluções em todos os âmbitos. Hoje aqui não tem quem não saia com algum propósito, alguma visão diferente do que vem buscar, muito além disso, né? Então, para nós é a 4ª edição que a gente participa, né? Participou desde a primeira, mas participou visitando. Agora expondo. E expondo já é a 4ª edição que a gente participa, né? E para nós é uma satisfação muito grande poder receber os nossos clientes, estar em contato com todos. E é bom porque a gente junta todos, né? Junta clientes do Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. O pessoal vem, a gente acaba... Tem um ganho, tem um outro ganho, que é o que acontece nos corredores, né? Nas conversas fora do estande. Finalizando, então, o nosso bate-papo de hoje, eu queria, né, um olhar, Santin, Pons, para o futuro. Vocês são otimistas? O que vocês veem como tendência? O que nós temos de bom aí vindo pela frente? Vou te perguntar, começo contigo, Jorge, nesse segmento. A gente falou dos biofertilizantes, você me falou dos próprios biológicos, né? O que você vê no futuro? O que você vê como uma tendência forte onde a gente pode se destacar? Então, quando se fala de Brasil, tem um slogan que diz que nós somos o celeiro do mundo. E é a mais pura verdade. Nós conseguimos alimentar o mundo inteiro. Então, para o nosso mercado, a tendência é de crescimento sempre, apesar das dificuldades socioeconômicas, mas a gente tem muita oportunidade. E dizer para o nosso cliente que a Mercoagro, quem quer inovação, quem quer melhorar o seu processo, tem que vir aqui. Porque aqui nós temos uma vitrine de muitas tecnologias novas, antecipando, inclusive, muitos lançamentos. Então, quem quer melhorar tem que vir para cá. E para nós melhorar o nosso mercado, tu tem que inovar, tu tem que buscar tecnologias diferentes. Obrigado, Santinho. Paulo, o que você vê no futuro? O que você observa de tendência, onde o Brasil pode, mais uma vez, se diferenciar nesse mercado? O que acontece? O que a gente está vendo no mercado? O que está acontecendo? Brasil, né? Brasil é um mundo à parte, em alguns aspectos, né? O que a gente está vendo é uma tendência muito grande de automação. Há uma necessidade muito grande de automação em vários segmentos. Nós mesmos temos uma linha de automação para reduzir processos hoje onde é aplicado mão de obra efetiva. Limpeza automática de esteira, limpeza de nória, limpeza de girofreezer, tudo sistema automatizado, porque há uma tendência, principalmente no nosso processo, né? Processo de higienização, falando da parte da Clientec, Tecpom, ele começa as aves, né, às 10 da noite e vai até às 4, 5 da manhã. Né? E durante o dia todo ele não para. Mas das 10 da noite às 5 da manhã é uma dificuldade hoje muito grande de conseguir mão de obra para atender essa demanda. Hoje a gente sabe que a geração nova que está vindo, a facilidade da vida propõe um pouco diferente buscar algumas coisas, né? Mas o mercado tem que se preparar justamente para esse, né? Conversando esses dias com uma CEO, uma grande indústria, ela falou assim, nós temos que entender a nova geração, porque é a próxima geração, né? Então tem que entender como e aí buscar. Mas enquanto não se entende isso, porque a velocidade é muito mais que o entendimento, porque as demandas surgem, a gente está tendo aí uma mudança que vai acontecer logo, né, em função da nossa vizinha Venezuela, né, que está se reestabelecendo, saindo da onde estava. E hoje, boa parte da mão de obra da nossa agroindústria, principalmente na região de Chapecó, região sul, provém da Venezuela, e o pessoal vai demandar. E a gente tem, por outro lado, uma falta de mão de obra no Brasil em função da própria situação econômica que se propõe, né, a subsidiar a falta de emprego. Infelizmente, é isso, né? Mas eu vejo que vai ter uma mudança muito grande na parte de automação, vai ter que acontecer em vários processos, a gente já vem se preparando para isso. A água também é outra situação que também é necessária e cada vez a gente tem alguns recursos aí. A pegada hídrica, né? Se falava algum tempo atrás, assim, quanto de água? E nós não tínhamos a noção de que a água seria onde nós temos tanta água, né?
Mas a água de qualidade, ela temos que... E isso também é uma demanda que nós já estamos trabalhando, tá? Com uma empresa da China e outra empresa dos Estados Unidos. Nós em breve, eu acho que antes da próxima Mercoagro, aí nós vamos ter uma solução muito grande para ajudar nessa questão híbrida, principalmente para a agroindústria. A gente vê no Paraná, todas as vezes que a gente conversa com a agroindústria, escassez hídrica é o assunto permanente. Fura poço, não tem água. 2 meses depois o poço... Escassez hídrica é uma realidade, né? Então é preciso ter tecnologia para isso. A gente tem 2 frentes aí para tratar. Aí o nosso segmento de higienização precisa de água. Tu não higieniza sem água. Né? Então a gente tem que reduzir o volume de água no processo, a gente está buscando isso. Reuso. E água de reuso. Então tem vários fatores que a gente está buscando, tem oportunidade. E mais uma vez, né, qualificando as empresas brasileiras a se espontarem das empresas mundiais, onde não tem tanta exigência, né, e tanta dificuldade como a gente tem aqui no Brasil. Certo, muito obrigada. Obrigada, Santim, pela essa conversa, bate-papo. Paulo, mais uma vez, muito bom, muito obrigada. Sucesso para vocês na feira. Obrigado. Eu que te agradeço mais uma vez. A gente vai ficando por aqui com o podcast oficial da Mercoagro.